Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleiton Costa, trabalho na área de seguros e investimentos há quase 30 anos, sou sócio proprietário da BBS Corretora de Seguros e o assunto que eu vim tratar com vocês hoje refere-se ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Recentemente o governo liberou saques periódicos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, saques de média R$500. Uma das situações em que nós queremos falar com vocês hoje é a seguinte: o que é o Fundo de Garantia, primeiramente? Na economia, ele é tratado como um colchão financeiro que ajuda o trabalhador no momento em que ele é desligado das suas atividades profissionais. O Fundo de Garantia foi criado em mais ou menos 1966 para resguardar de futuros intempéries da vida, laborativos. O Fundo de Garantia hoje ele é atualizado pela TR, a taxa referencial, que somente entre 2001 e 2013 foi mais ou menos 128 bilhões de perda do trabalhador brasileiro com investimento nesse fundo com a taxa referencial. Hoje nós vemos que o Fundo de Garantia ele está sendo motivado a ser sacado, porém incentivado que o saque seja feito para pagamentos de dívidas. O cidadão brasileiro vai sacar o seu fundo de garantia e vai liquidar as suas dívidas. Um discurso lindo. Mas para você pagar a sua dívida, hoje você tem um fundo mensal que é destinado para isso. Chama-se salário. Se você entrou em um endividamento acima do seu limite de salário, você entrou em um certo descontrole. Então você tem que acertar as suas dívidas com o seu salário, não com o fundo de garantia. O saque do fundo de garantia ele deve ser realizado porque hoje é considerado o pior investimento financeiro. Data vista que vocês devem ter observado que em 2017 o rendimento do fundo de garantia foi de 1,72%. 2017 reajustado para 2018. Anos referências. Para ter uma base do que nós estamos falando, a inflação neste mesmo período foi exatamente de 2,66%. Ou seja, a inflação quase que foi o dobro do rendimento do fundo de garantia. Neste mesmo período, a poupança teve um rendimento de 6,61%, CDI de 9,95%, Ibovespa de 26,8%, e os fundos de previdência privada tiveram um rendimento médio de 17,97%. Alguns a mais, alguns a menos, mas a média foi 17,97%. Pois bem, para vocês poderem ter uma ideia do que nós estamos querendo dizer sobre essas perdas, para cada R$1.000 investido no fundo de garantia, o trabalhador recebeu R$17,20. Se houvesse feito esse investimento na poupança, o rendimento dele, que seria o menor rendimento do mercado apontado no momento, então seria um rendimento de R$66,10. Se este mesmo valor, R$1.000, fosse investido em CDI, ele teria então R$99,50 de lucro. Se tivesse investido no mesmo período no Ibovespa, o seu ganho sobre R$1.000 seria R$258.
Aplicando este mesmo investimento nos fundos de previdências privada, teria a média de R$ 179 neste mesmo período para cada R$ 1.000 aplicados. Lembrando que os investimentos do Fundo de Garantia, 50% deles são repassados para o trabalhador e o reajuste é de TR mais 3%. 50% eram repassados para o trabalhador, agora mudaram para 100%. Um detalhe muito sério é que já foi feito as dificuldades para retiradas do seguro-desemprego. O trabalhador hoje tem uma certa dificuldade para acessar o INSS em caso de afastamento por motivo de doença. E o único colchão que ele tem que pode dar uma estabilidade enquanto procura um novo emprego é o fundo de garantia. E está sendo motivado que você pegue o fundo de garantia e pague as suas dívidas. Não cometa este erro. O objetivo do fundo de garantia é lhe dar tranquilidade em um momento difícil, em um momento de perda. Quem é para pagar as suas dívidas, repito, é o seu salário. As pessoas que recebem menos de 2 salários mínimos têm como um ganho extra o Programa de Integração Social, conhecido como PIS, que recentemente ele foi fracionado pro rata tempore de trabalho, ou seja, pelo período que você está trabalhando, você recebe um percentual. Isso ajudava as pessoas com até 2 salários mínimos, que quando se desequilibravam de suas finanças, tinham fôlego para poder reorganizar suas finanças. As demais pessoas, acima dos salários mínimos, se entram em dívida é por descontrole. Pode ser um motivo de saúde, um motivo de doença, uma conta extra, mas existe um certo descontrole. Usando o fundo de garantia para sanar essas dívidas, você está retirando uma estabilidade que você possa ter. Como especialista em investimentos, eu recomendo a vocês que utilize sim os saques do fundo de garantia, mas faça um outro fundo de garantia, um fundo próprio, investindo na bolsa, investindo em CDI, investindo em outras áreas. Recomendamos alguns pontos, como por exemplo os CDIs e os fundos de investimentos privados. Podemos ajudá-los nisso, se for o caso. Ou procure então o seu corretor especialista em investimento para lhe orientar da melhor forma que você tem para rentabilizar o seu fundo de garantia. Quando na realidade, hoje, o fundo está tendo um péssimo investimento, você retira o fundo e coloca em um novo investimento. Isso é uma questão de reeducação financeira, coisa a qual que o brasileiro não está adaptado. Já pensa logo em pagar as suas dívidas, já pensa logo em sanar alguns problemas que ele mesmo criou com o descontrole de suas próprias contas. Eu li uma vez que se você der 7 mil reais para um rico, ele transforma em 70 mil reais. Se você der 7 mil reais para um pobre, ele compra um iPhone. Eu não falo do pobre, aquela pessoa que ganha pouco, mas sim o pobre de espírito, que consegue só consegue ver bens materiais. O nosso conselho a você, que está nos assistindo hoje, é que utilize fundos de investimento para capitalização do seu fundo de garantia, para que você tenha uma rentabilidade melhor. E quando vir o tempo frio, você ter um colchão para se aquecer. E não ter que dormir no chão, porque você gastou todo o seu colchão que iria lhe proteger num momento de brisa e não de tempestade. Estamos aqui para auxiliá-los e eu gostaria muito de estar ajudando vocês e recomendando que vocês estejam
buscando esses investimentos com o seu corretor especialista em investimentos.